Cláudia Herber. Eu sou a Cel e a anfitriã do videocast Olhos no Mar. E eu te convido a embarcar nas histórias de mulheres observadoras de mamíferos marinhos que vão nos inspirar a conservar e amar o mar. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao 29º episódio do podcast Olhos no Mar e o 6º episódio do videocast Olhos no Mar. Esse é um episódio muito especial e também, de uma certa forma, emocional para mim, porque será o nosso último episódio desse lindo projeto que já conta com 32 mulheres em 3 anos de realização. 2026 vai ser um ano importante para o meu processo de doutorado e por isso, então, eu resolvi focar no estudo para fechar esse ciclo. Mas antes de chegar em 2026, eu preparei uma surpresinha para vocês que vai vir aí no final desse episódio. Mas eu gostaria então de aproveitar esse último episódio para fazer uma retrospectiva desse lindo projeto. O Olhos no Mar, ele nasceu com a missão de dar visibilidade às mulheres que se dedicam à vida no mar, à procura das pistas visuais e acústicas dos cetáceos, dos mamíferos marinhos. E então, a proposta sempre foi compartilhar as experiências vividas dessas mulheres do mar que se entregam a essa paixão para conhecer e proteger esses animais fantásticos. Então, o amor pelo mar e pelo estilo de vida ligado à vida marinha é o grande norte dessa conversa que eu tive a oportunidade de realizar com essas diversas mulheres. Então, em 2023, a gente reuniu brasileiras e portuguesas. Em 2024, a gente começou a entrevistar mulheres de outras nações, então utilizamos a língua inglesa para essa comunicação. E em 2025, a gente resolveu dar o pulo para o vídeo, criar o canal no YouTube e fazer essas entrevistas mais visuais. Afinal de contas, é uma fauna carismática, todo mundo gosta de ver uma baleia e um golfinho aqui na telinha. Para realizar esse projeto, eu tive a grande colaboração da minha amiga e irmã Johanne Russell, que fez a produção sonora do podcast. Eu também tive o trabalho da Flávia Muniz, da realização da identidade visual do projeto, e agora no videocast o, o trabalho maravilhoso do Ike Gazola para fazer a edição das imagens e colocar todos os episódios no canal do YouTube. E então é bem importante para mim dizer que esse foi um projeto muito colaborativo, eu nunca tive financiamento, e todas as mulheres que estiveram aqui e que ainda estarão hoje no último episódio, se disponibilizaram o tempo, disponibilizaram o seu tempo, se disponibilizaram em compartilhar as suas vidas de forma muito colaborativa. Então, vamos começar essa retrospectiva. Eu quero aqui compartilhar com vocês essa, esse trabalho lindíssimo
dessas mulheres que é, estiveram aqui de uma forma assim muito agregadora e elas também trouxeram os seus desafios, as suas experiências mais importantes. Então, isso tudo assim foi muito orgânico. Nós tivemos, então, 9 brasileiras, 9 portuguesas, 2 espanholas, 2 italianas, uma alemã, uma francesa, uma colombiana, uma holandesa, uma australiana, uma norueguesa, uma polonesa, uma escocesa, uma turca e ainda teremos 3 brasileiras, uma caribenha e uma africana. Então a gente pode contar que foram 32 mulheres e 15 nações presentes aqui no nosso podcast Olhos no Mar. Então, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês essas histórias maravilhosas dessas mulheres e vamos que vamos. Então, o primeiro episódio, ele foi a minha apresentação de quem eu sou, o porquê de eu querer fazer esse podcast, o que é ser uma observadora de mamíferos marinhos. No segundo episódio, nós tivemos a Daiane Osolini com os mistérios do planeta. No terceiro episódio, Andréia Cordeiro com O Navegar é Preciso. No quarto episódio, a queridíssima Mônica Danielski com O Mar Nos Define. No quinto episódio, Camila Stoffelnad com o episódio Horizonte Azul. No sexto episódio, Ana Ortiz com o Bate-Papo com o Mar. Aí veio eu de novo, que eu estava lá no Mar do Norte, eu não conseguia transmitir, enfim, uma internet difícil, desafiadora. E aí eu fiz esse episódio, O Mar de Sonhos. Depois tivemos a Juliana Mourão no episódio Alma de Marizia. Depois tivemos o episódio 9 com a minha diva Joana Castro, Missão Golfinho. Depois tivemos o episódio com Yolanda Silva, Oceano de Aventuras. O episódio do 11 com a Mônica Pontalti, Mãe Água. E o último episódio da primeira temporada com a inspiradora Cláudia Faustino, Na Fluidez da Imensidão. Depois começamos a segunda temporada, já em inglês, com o episódio At Home in the Ocean, com Alicia Quirin. Depois tivemos Ai, agora eu já estou perdendo aqui, porque é o segundo episódio da segunda temporada, mas então é o 14º episódio com Laura Randelli, Sounds of the Ocean. Depois tivemos o 15º episódio com Mariana Carvalho, Sea Lovers. Depois o 16º episódio com Julie Guiderdoni, Orcaholics. O 17º episódio com Anne Caroline, com o nome de Sea Spirits. É o nome do episódio. Depois o 18º episódio com a Cristina, Yannick e Amy, com o episódio Life, Peace and Wonder. Depois o 19º episódio com Ana Vitória, com o episódio Marine Maverick. Depois tivemos o 20º episódio com a Marina Tóquio
Free Ocean, o 21º episódio com a Mônica, é Drown to the Sea, o nome do episódio. O 22º episódio com a Magdalena Lipka, é porque eu chamo de Magda, então Magdalena fica muito sério para essa pessoa, mais maravilhosa. Live, Love, Love the Ocean. Depois o 23º episódio com a Emma Steele, Wide Seas Deep Conservation. Esse foi o último episódio da segunda temporada do podcast. E aí a gente começou o videocast comigo, com a Johanne, né, a produtora acústica sonora do projeto, me entrevistando. Coração Oceano foi o nome desse episódio, porque eu tinha feito essa gravura, que inclusive tá a minha tatuagem, que é o coração português. E aí a gente colocou essa fotinha que eu fiz essa gravura para ela, irmã querida, parceira desse projeto. Depois tivemos um episódio muito bacana, que na verdade foi o primeiro episódio do videocast, que trouxe as imagens das baleias francas com essas maravilhosas, a André e a Simone, e o nome do episódio foi Jardineiras do Mar. Depois nós tivemos o episódio com a Alga Mosca, Tides of Wisdom, sabe tudo. E tivemos o 27º episódio com as minhas parceiras de universidade do departamento de bioacústica, né, o departamento Golfinhos Fofinhos do ISPA, a Filipa, a Inês, a Joana, a Patrícia e a Rita, com o título de episódio Golfinhos, Ciência e Perseverança. E o último episódio, podemos dizer assim, de entrevista, né, que é o 28º episódio do podcast e quinto episódio do videocast, Aileen, que eu dei o título de Oceanic Strand. E então, nós temos aí a carinha de todas. Esse foi uma foto que eu preparei para apresentar esse projeto na Conferência Nacional de Literacia do Oceano e em Portugal. E também foi assim um presente, porque eu nunca imaginei que eu apresentaria esse projeto. Eu nunca imaginei que esse projeto tomaria esse rumo. Então, foi realmente um presente poder participar dessa conferência e confirmar a importância das vidas, das experiências de mulheres que vivem no mar, em transmitir esse conhecimento como uma potência cultural, né? Uma potência cultural global, já que estamos falando de várias nações aqui. Então, antes de entrar no que será esse episódio, antes de falar um pouquinho sobre essa surpresa, e já que o nome desse episódio, do sexto episódio, se chama Onda Criativa, eu gostaria de recitar uma poesia da Sofia de Mello Breiner Andressen, que é uma poeta, apesar do nome, ela é uma poeta portuguesa que eu descobri quando vim morar em Portugal, e parece que tudo que ela escreve toca o meu coração. Então essa poesia, ela é uma homenagem a todas essas mulheres que colaboraram para que esse projeto exista.
o mar dos meus olhos. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma, e trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levassem da praia aonde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tarde e calma. Fico aqui, então, o meu muito obrigada a essas mulheres inspiradoras. E, para não começar a chorar, porque eu já sou essa pessoa emocionada, eu quero então apresentar a essas mulheres que vão hoje trazer uma inovação ao nosso podcast. Porque eu pedi para essas mulheres maravilhosas se inspirarem no mar, nas baleias e nos golfinhos e trazerem a sua arte para o nosso videocast. Então, a Mariana Portela, ela é a primeira aqui da foto. Ela é brasileira, ela é psicóloga, escritora e poeta. E junto com a Ivone Machado, que é africana, uma artista visual, sediada em Lisboa, elas duas fizeram um trabalho lindíssimo esse ano. A Ivone produziu uma exposição, A Cor da Sabedoria, e ela retratou mulheres com 80 anos, ela pintou com aquarela mulheres de 80 anos e pediu a Mariana para escrever a história, inventar a história dessas mulheres. Então a Mariana pegou uma delas, a Maria, e se inspirou em mim para criar essa história que a gente vai conhecer hoje. Temos também aqui no meio dessa fotinho com o violino é a Gabi Lepierre, que é uma artista, musicista e compositora caribenha que toca violino, viola de arco, cello, bandolim, canta, usa pedais com efeito e fez uma música linda. É, e junto com uma amiga bailarina vão apresentar um trabalho emocionante para gente já já. Tem também aqui essa querida, a Tatiana Kobet, que é uma brasileira, bailarina, compositora, cantora, artista performática e poeta, e fez uma performance junto com a sua nedrasta, muito bacana, uma poesia lindíssima para gente conhecer. E para finalizar aqui, então, a minha irmã amada, parceira de jornada, brasileira, artista plástica que trabalha com joia, gravura, fotografia, cinotipia, fez uma colagem muito linda com algumas fotos minhas para fechar esse episódio, que é uma onda criativa para que a gente perceba que o mar é muito mais do que só olhar. Meu muito obrigada e vamos então embarcar, mergulhar e pegar essa onda criativa.
Maria, um retrato do futuro. Berço de vulcões adormecidos e névoas ancestrais, Maria despertou para o mundo nos Açores, onde o Atlântico não é fronteira, mas jardim primordial. Cresceu na ilha de São Miguel, embalada por lendas de navegantes e pelo respirar compassado das marés, enquanto o sal lhe ensinava em segredos a gramática das ondas. Não surpreende que se tenha tornado doutora dos abismos, ofício que vestiu como segunda pele, extensão líquida do seu amor pelo desconhecido. Aos 25 anos, trocou as brumas açorianas pelo deslumbrante céu de Cabo Verde. Na sua busca incansável, Maria percebeu que golfinhos e baleias contavam histórias através de padrões ritmos complexos. Desenvolveu, pois, sistemas e tradutores, culminando numa conversa histórica entre espécies. A compreensão dessa linguagem ancestral, submersa nas ondas sonoras do oceano, tornou-se na sua maior conquista científica e espiritual, um artefacto capaz de decifrar o inaudito, o tradutor cetáceo, mais que máquina, oráculo de cavalos marinhos, convertia sinfonias submersas em lexo terrestre. Através dele revelou que golfinhos e baleias urdiam não meros sinais, mas versos abissais, nos quais alertas ecológicos se mesclavam a epopeias sob correntes noturnas. O auge de sua odisseia foi o Protocolo de Mindelo, tratado em que políticos e poetas, sob a égide de embaixadores cetáceos, redefiniram o destino dos oceanos. Um acordo que respirava, como ela, em dois ritmos, o rigor da ciência e o delírio da imaginação. Agora, aos 80 anos, ainda em Cabo Verde, o laranja crepuscular, o cadmium orange, persiste a tingir-lhe os dias. Entre o arquipélago do seu primeiro choro e os continentes que a adotaram, cada entardecer, em sua tonalidade incandescente, ecoava ao mundo um testemunho. Uma filha dos Açores, armada de sal e sonho, reescrevera, em letras de espuma e silêncios elétricos, o diálogo primordial entre terra e mar. Assim como o sol que se despede apenas para ressurgir, ela soube. Sua obra não findava, transmutava-se em legado, verso contínuo na epopeia azul do planeta.
Olhos no mar. Olhos no mar e através dos teus encontrar golfinhos riscando o oceano com o corpo como quem escreve um segredo que só a onda entende. Baleias na pele molhada, cicatrizes de viagem migram entre mares bravios e águas mansas, carregando cantos que atravessam e chegam. Memória antiga, pesquisa viva, biologia em movimento. Um mapa que se desenha sem bússola. No azul profundo encontras abrigo, ciência, mistério, sabedoria. Olhos no mar, aprendendo, apreendendo a vida.